Então, só recapitulando aí, né, tudo que nós já falamos, nessa sequência aí do curso, nós tivemos aí, já explicando nas primeiras aulas, né, o que é aconselhamento, por que nós precisamos do aconselhamento, por que o aconselhamento tem que ser bíblico, que é a grande diferença, né? Depois nós vimos na aula 2 os fundamentos do aconselhamento bíblico. Depois tratamos sobre a teologia e a relação da teologia com o aconselhamento bíblico, mostrando que dependendo da nossa teologia, do nosso conhecimento doutrinário ou da nossa ênfase doutrinária, isso vai influenciar diretamente no nosso aconselhamento, né? Então, se somos adeptos de uma teologia que despreza a soberania de Deus, né, e que enfatiza, por exemplo, a libertação ou a prosperidade, o nosso aconselhamento ele vai seguir essa linha teológica. Agora, se é uma linha teológica, a Bíblia inteira, né, ou reformada, como nós chamamos, obviamente que o aconselhamento bíblico também vai ser impactado por essa teologia. Tratamos também sobre o que faz o aconselhamento bíblico, como ser um conselheiro bíblico, né? E o perfil que se espera desse conselheiro bíblico. Isso tudo na aula 4. E na aula 5 tratamos sobre o mudar biblicamente. É possível mudar? E aí nós enfatizamos e estudamos aí exaustivamente que sim, e que existe inclusive um padrão bíblico para nos auxiliar nessa mudança. Hoje nós vamos começar a última parte aí do nosso curso, né? Mas que ainda não temos pressa de acabá-lo, porque são muitos assuntos para tratar ainda, que é como aconselhar na prática, o aconselhamento na prática. E aí nós dividimos em algumas questões. Primeiramente, nós vamos tratar sobre as questões pessoais. E aí, dentro dessas questões pessoais, estão vários temas, né? Várias situações, sentimentos, reações, tal. E vamos trabalhar como lidar com cada uma delas. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós já caminhamos aí uma boa caminhada nas questões básicas ou questões teóricas do aconselhamento bíblico, dentro da perspectiva do aconselhamento noutético, que é o que nós temos defendido, ou de confrontação bíblica, que nada mais é do que o nome difícil para aconselhamento bíblico. Tá? Aconselhamento que tem na Bíblia a base como suficiente para auxiliar as pessoas no amadurecimento e viver para a glória de Deus. Então nós já recebemos razoável instrução aí sobre os fundamentos e as principais questões relacionadas ao aconselhamento bíblico, em harmonia com uma teologia saudável, extremamente bíblica, que nós temos tido o privilégio de caminhar nela. Definimos algumas verdades e alguns elementos necessários para aplicar em toda a sessão do aconselhamento. Então, aproveitando aqui, você que está nos acompanhando já há um bom tempo, vamos tentar relembrar aqui de cabeça. Nós falamos desses 4 elementos aí necessários para aplicar em toda a sessão de aconselhamento. Você se lembra quais são esses 4 elementos? É lógico que não é somente ele, mas isso aqui é a alma, né, do ministério. E quais seriam os 4 elementos do aconselhamento bíblico? Entendimento do problema na visão de Deus, para isso você vai ouvir, e identificar os níveis, inclusive, na onde que está o problema. Segundo, esperança bíblica. Para qualquer problema relacionado à questão de alma, de relacionamento, de conflito, a palavra de Deus, nós cremos que ela é suficiente. Portanto, ela tem uma palavra de esperança para qualquer um, né? Terceiro elemento, a mudança bíblica, o processo da mudança bíblica, que subdivide naqueles 4 pontinhos, né? Aqui, que é o despojar, revestir, né? Primeiro ser instruído, saber, né? Reconhecer que aquilo é pecado ou não, né? E se é pecado, então, despojar, revestir e renovar, né? Nós estudamos recentemente. E o último ponto dos 4 elementos
depois que já vimos elementos do problema, ou entendemos o problema na visão de Deus, já apresentamos uma esperança bíblica, passamos pela mudança. Não, então, é o padrão da mudança. Qual que é o último elemento? A prática bíblica. E a prática bíblica ela vai mudar o meu pensamento, as minhas palavras e o meu agir. Aí eu vou passar para agir biblicamente. Tudo isso serve para mostrar que nós passamos bastante conteúdo para você, mas que você ainda precisa estudar um pouquinho mais. Né? Porque isso tem que ser bem natural para você, mesmo porque você não vai chegar lá no aconselhamento com todas as suas anotações, ou com o notebook, ou com o tablet, e a pessoa vai falando assim, peraí, deixa eu ver que aula que o pastor falou alguma coisa sobre isso. E vai ficar pesquisando lá. Você tem que ir já pronto. Então, se você realmente tem desejo em atuar aí nessa área de ministério, aprofunde cada vez mais o seu estudo bíblico aí, o seu estudo também do curso propriamente. Então vamos lá. De um modo geral, as verdades que nós apresentamos primeiro, reforçar que a Bíblia é a palavra de Deus, o único guia que nunca falha, portanto suficiente para nos ajudar nas questões pessoais, interpessoais, conflitos, relacionamentos, sentimentos, pensamentos, práticas e pecados. A Bíblia é capaz de nos auxiliar em todas as áreas da faceta da vida humana. Então, no aconselhamento bíblico, você precisa reforçar isso. Não é você que vai solucionar o problema da pessoa. É o ensinamento bíblico que pode fazer isso. Depois nós já vimos, isso aqui eu só vou repetir porque nós já estudamos, devemos examinar a nós mesmos. Ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos nessa luta constante contra o pecado, que mesmo que já não estamos mais sob a condenação dele, infelizmente ele ainda habita em nós e nós estamos nessa constante luta. Então o conselheiro não é melhor do que o aconselhado, ele só está um passo à frente no sentido de já ter vencido algumas das suas mazelas, né? Então, mas nós devemos examinar a nós mesmos, nos humilhar, não confiar no nosso próprio coração, reconhecer a nossa pecaminosidade e aceitar a solução que está em Deus através da sua palavra e da ação do seu Santo Espírito. Depois, outra verdade que nós colocamos é reforçar que não estamos sozinhos nesse processo, mas que o próprio Espírito Santo de Deus é quem opera em nossas vidas. Portanto, que a base lá do aconselhamento bíblico, ela é eficaz na vida daqueles que já passaram pelo novo nascimento, aqueles que já estão debaixo da ação do Espírito Santo. Porque senão, irmãos, é jogar pérolas aos porcos. Né? Dá milho para bode. Porque se o cara não teme a Deus, se ele não teve um novo nascimento, se ele não passou, se ele não se arrependeu dos seus pecados e se entregou a Cristo, você vai chegar num determinado momento do aconselhamento e fala assim, você tem que se arrepender disso aqui que você fez. O cara fala, eu nem sei o que é isso. Né? Então, sabe que no processo o Espírito Santo é quem opera. E enfatizar os 4 elementos no aconselhamento bíblico. O entendimento, a esperança, a mudança e a prática. Para que através dos planos básicos e emergencial, nós desfrutemos de uma mudança permanente e sejamos curados, tanto no pensar, no falar, quanto no agir. Tudo bem? Então, isso aí são as verdades que você precisa sempre estar ali na ponta da linha. Para entrarmos no aconselhamento na prática, alguns detalhes suplementares é importante eu citá-los. Então, pastor, marquei lá um horário, né, para conversar com alguém que me procurou. Então, antes da sessão do aconselhamento, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso dar uma vida devocional em dia. Né? Ninguém vai aconselhar o outro na carne, né? Ou sem conhecimento. Então, ler a Bíblia constantemente, relembrar os princípios, as ferramentas nos livros, apostilas, adquirir material para aprofundar. Eu preciso conhecer todos os detalhes relacionados a esse ministério. E estar com a vida com Deus em dia. Né? Porque como que eu vou falar de coisas espirituais se eu não estou vivendo dessas coisas? Então, vida bíblica. Ore pelo aconselhado e ore por você. Isso antes. O cara nem chegou.
marcou para a semana que vem, mas você já tem um período de oração. O Senhor abençoe a conversa que eu vou ter lá com o Zequinha. Eu não sei direito o que vai ser. Então, que o Senhor me direcione, abençoe a vida dele também, dá clareza ao coração dele, para ele conseguir expor o que ele precisa expor. Ore por você e pelo aconselhado. Prepare um local específico e adequado pelo aconselhamento. Por quê? Específico. Específico porque vai te dar o conforto necessário para ouvi-lo. Né? Não adianta você marcar com o cara para aconselhar lá no terminal de ônibus. Você não vai ter um lugar adequado. A gente passando para lá e para cá, ônibus buzinando, acidente de trânsito. Não. Vamos na lanchonete do colégio. Também não vai dar certo. É gente, não sei o quê, conhecido passando, parecendo, olhando, te oferecendo Coca-Cola com quibe. Ou seja, você não vai conseguir ouvi-lo e nem conseguir passar alguma instrução relevante. Então, é importante você preparar um lugar específico. Né? Minha casa pode ser, tá, desde que não tenha cachorro chato, latino, desde que não esteja em obra, né? Desde que você vai ter realmente um momento ali para dar toda a sua atenção àquele que veio te pedir socorro através do aconselhamento. Então, antes da sessão, você tem que estar ciente disso. Ou então você chega lá, fulano, chega aí, senta aí, mas eu estou cheio de tarefas, você vai falando aí, eu vou fazendo aqui, você vai falando. Não, isso não é aconselhamento, isso aí é ficar sabendo da vida dos outros. Porque você não vai estar ali de coração preparado para auxiliar. Definir métodos ou modelos para registro do aconselhamento bíblico. Quando você está tratando de uma pessoa, acompanhando uma pessoa, tudo bem, é fácil. Mas quando você tem, às vezes, 2, 3, 4 pessoas em aconselhamento, você fala assim, meu Deus, quem que é que tem problema com a mulher mesmo? E agora, é o Zé ou é o João? Então você tem que anotar. Então existem modelos prontos, se você depois quiser, na hora que o ministério estiver funcionando, nós vamos fornecer esse tipo de planilha, modelos, mas você vai se adequar ao melhor modelo de registro do aconselhamento. Tá? Você pode fazer isso pelo computador, você pode fazer isso numa ficha. Eu uso das duas formas. Existem, dependendo da pessoa, existem pessoas mais jovens que eu não me vejo, não vejo nenhum problema usando o computador. Enquanto ele está falando, eu estou digitando lá na minha ficha lá. Só que tem pessoas mais velhas, ou até mesmo os idosos, que isso se torna uma barreira. Nossa, eu fui lá conversar com o pastor só ficava olhando o computador. Perdi a interação. Então, nesses casos, eu prefiro fazer um rabiscão lá mesmo, uma folhinha, vou rabiscando, colocando ali as informações, tal, e depois da sessão, aí eu sento no computador e vou preencher a ficha do aconselhamento como eu gosto de fazer, com os detalhes e que fica arquivado exatamente da forma que eu quero. Tá? Então, eu preciso ter essa sensibilidade. E, obviamente, né, ainda mais agora com a lei lá, né Márcio? Como que chama a lei? LGPD, a proteção de dados, né? Então, como que você vai armazenar isso? Né? Porque você não pode deixar essas fichas também à disposição para qualquer pessoa, ou até mesmo um arquivo num lugar onde possa alguém entrar Isso, o ideal, hoje em dia, o ideal é isso, né? A pessoa vai... Aqui no caso da igreja, por exemplo, como é a igreja, não sei se você se lembra, mas na hora que você foi recebido como membro aqui, você já assinou lá um documento lá na organização da igreja, já autorizando tanto a sua imagem, né, dos cultos, tirar foto sua aí nos eventos e tal. Então isso aí já foi feito lá atrás, não é isso, presbítero Márcio? Então, e os novos, conforme eles vão chegando na igreja, quando eles assumem, quando eles passam pelo conselho, geralmente eles também assinam já e já declaram a autorização. Então, nesse caso, beleza. Mas quando você vai tratar de pessoas, às vezes que vêm de fora, tal, o importante hoje é você também se adequar e se preparar para essa situação,
para se proteger, inclusive. Tá bom? E atentar para os riscos ou aparência do mal que podem gerar tentações ou até mesmo mau testemunho. Então, que é a questão de riscos? Eu vou marcar para a pessoa vir em casa, é um sexo oposto, ou mesmo que não seja sexo oposto, mas é uma pessoa que eu sei que eu vou ter que tratar com ela sobre questões de sexualidade, né? E eu marco essa questão em casa, uma hora que eu estou sozinha, porque o pastor falou que tem que ser um local adequado e tranquilo. Aí chega lá, a pessoa vai tratar de sexualidade, e dali a pouco ela chega para você e fala assim, olha, eu estou aqui falando com você, sou sua amiga desde pequenininha, mas eu te amo. Eu jogo no mesmo time seu e eu vim aqui para ficar com você. Aí você está sozinha em casa, né, com uma amiga, você se dispôs a ajudar e vem uma bomba dessa. E aí, o que você faz? Na sua casa? Não tem como. A pessoa está lá, você vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia para a pessoa? Tá. Então, sim, mas muito... Sim. Sim, então, o ideal, ou, por exemplo, mesmo que seja em casa, você vai receber em casa, ter mais alguém em casa. Não tem problema você receber em casa. Mas, meu esposo, chega a pessoa, vou receber a Mariazinha, que eu vou bater um papo com ela, vou fazer o aconselhamento com ela. Tá bom? Tá bom. Um exemplo, a Margarete vai receber a Mariazinha lá na casa dela. Né? O Ricardo está lá. Chega lá, o Ricardo, meu esposo, o Ricardo está lá, ele vai estar trabalhando lá no fundo, nós vamos ficar mais à vontade aqui na sala, ele está lá no escritório dele. Mas essa pessoa, ela já sabe que tem mais alguém. Então pronto, você está ali protegido, evitando uma situação de risco ou uma situação de mau testemunho. Né? Então esses detalhes você tem que citar, são detalhes suplementares antes da sessão propriamente. Tudo bem? Só passando, irmãos, não vamos ter tempo de trabalhar exatamente com cada um. Durante a sessão, o que você tem que fazer? Primeiro, seja cortês, ore tanto para iniciar e depois no final, né? Às vezes a pessoa já está ali constrangida de estar querendo conversar com você, de se abrir, foi alguém que falou para ela, então ela está toda ali milindre. Se você não tiver sensibilidade e cortesia, né? Vai, o que é? O que aconteceu? Né? For ríspido, você já bloqueou todo o processo do aconselhamento. Não gere um ambiente desconfortável olhando para fora ou para o relógio. Então você está numa sala que tem, sei lá, ou a porta ou a janela, a pessoa está falando, toda hora você está olhando para fora. Ou então olhando para a porta. A pessoa fala assim, eu estou incomodando, você está esperando alguém? A pessoa tem que sentir que você está ali 100% para ser um instrumento para auxiliar. Né? Ou então a pessoa está falando, você... Então, você tem que estar, você sabe nesse sentido. Se usar computador para anotar, não esquecer de manter conexão com o aconselhado. Né? Não ficar só... vai falando aí. Né? Mas manutenção constante de olhar. Seguir o plano dos 4 elementos, deixando bem claro esse processo e detalhando possível divisão que fará no aconselhamento bíblico. Se o negócio é muito grande, o assunto é muito sério, não tem problema você dividir em sessões. Você fala, olha, depois que ela começou a conversar, você fala, olha, eu quero te entender. Essa primeira sessão eu só vou tomar conhecimento de qual que é o seu problema, o que é, tal. Nós vamos já marcar amanhã, ou daqui 2 dias, daqui 3 dias, ou mesmo seja semana que vem, um outro momento para a gente então estudar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Não tem problema nenhum você dividir os 4 elementos, tá? Mas você tem que deixar isso claro para a pessoa e ter uma segurança que essa pessoa vai voltar, porque senão o processo não anda. Tudo bem? E no primeiro elemento, né, que é o entendimento do problema na visão de Deus, evite perguntar por quê. Ela não está aqui para te responder o porquê. Ela veio, inclusive, para você responder para ela o porquê. Por que eu estou vivendo assim? Por que isso está acontecendo comigo? É ela que tem esse questionamento. Então você chega, como que está? Minha vida não está boa. Por quê?
É isso que eu quero saber, ô cara pálida. Eu vim aqui justamente para ver se você sabe me dizer por quê. Então, o porquê é ela que está te perguntando. A pessoa já se colocou à disposição de se colocar submissa, porque ela está se sujeitando a procurar alguém para conversar, porque ela não tem o porquê. E ela quer que você auxilie a encontrar o porquê. Então, não use porquê no primeiro momento. Você vai tratar sobre o que aconteceu, com quem aconteceu, ou quem fez, quando, onde, como, porque vai te auxiliar a descobrir muita coisa. Agora, o porquê, não adianta você perguntar para ela, porque ela não vai saber. Ela está ali justamente porque ela quer que você a ajude a encontrar essa resposta. Ficou claro isso aqui? Beleza. Então, bem sucinto aí o que você faz durante a sessão. E, que mais? Seja prático, porém não apressado. O que acontece? Vamos nesse ponto aqui. Às vezes a pessoa, realmente ela está ali, até como proteção, ela só está cozinhando o galo. Você vê que ela não está avançando. O que aconteceu? Com quem? Como? Né? E a pessoa está ali, mas aí você chega e fala, ó, tudo bem. Mas isso aqui eu acho que não está nos ajudando. Avança um pouquinho. Sobre isso aqui. O que aconteceu? Ou com quem que você tem essa mágoa? Então você vai direcionando, mas sem pressa. Porque senão você deixar, tem pessoas que vão vir conversar contigo, ela vai ficar 3 horas falando e não vai sair do lugar. Então você tem que ir direcionando, tá? Nesse sentido, em caso de dúvida, então você utilize as próprias palavras do aconselhado, ou do aconselhando, para confirmar o seu entendimento. Então a pessoa falou determinada coisa, você está em dúvida, porque ela falou algo há 2 minutos atrás, agora ela falou outro que está conflitando. Você fala, ó, você me disse, aí você usa as palavras que ela te trouxe. Você me disse agora há pouco que você amava o seu pai. Mas agora, você acabou de dizer que tem uma mágoa imensa. Eu não entendi. Então você usa as palavras que ela trouxe, porque aí se ela está se sabotando, você vai fazer com que ela escute o que ela mesma está falando. Diferente do que você pegar e tentar entender aquilo ali na hora e jogar uma interpretação do que ela disse. Você não precisa interpretar o que ela disse, você precisa entender o que ela disse, no primeiro momento. E para entender, você vai usar, inclusive, as palavras que ela te deu, porque nas palavras que ela te deu é que vai estar, então, ali, se tem um conflito, ela mesma que vai ter que se resolver com o conflito que ela tem, para te deixar a par do que de fato está acontecendo. Tudo bem? Quando possível, faça ela ler os textos que tratam do segundo elemento, trazer esperança. Então tem uma Bíblia, letra grande, que é muito comum a pessoa ver, eu vim sem óculos. Compra a letrona gigante, você vira a Bíblia para ela, né? Se não tiver 2 Bíblias, se tiver 2 Bíblias, melhor. Ou se não, você faz como eu, aprenda a ler de ponta cabeça. Então hoje já estou tão acostumado que eu viro a Bíblia para a pessoa, eu vejo se ela está lendo inclusive errado, eu consigo ler de ponta cabeça. Mas se não, então use a sua Bíblia, uma Bíblia grande, para que ela leia. E aí você enfatiza os pontos que você quer na leitura que ela fez. O que diz aí mesmo que Deus vai fazer por nós? Se nós confessarmos, o que ele diz que acontece? Ele vai me perdoar, me purificar. Olha aqui, tem 2 textos. Perdoar e purificar. Você entendeu isso? Ou seja, ela lendo, fica mais fácil dela entender. Se você simplesmente ler ou ficar citando os textos que trazem esperança, entra por aqui, sai por ali. Ela visualizou, ela leu, você questionou, ela reforçou. Se ela trouxe a própria Bíblia, você falou, dá uma caneta para ela, mas marca aqui esse texto, marca esse verbo aqui, dessa promessa importante. Então você está ali, nesse momento do segundo elemento, reforçando de fato no coração dela as promessas e a esperança que a Bíblia traz. Isso vai ter muito mais efeito do que se você simplesmente
citar os versículos de esperança. Não defina o problema, mas ajude o aconselhado a adquirir a perspectiva de Deus quanto ao problema. Você não está aqui para dar de mão beijada o problema. Você tem que construir com ela entender que o problema é aquilo. Né? Eu lembro que recentemente um dos aconselhamentos que eu fiz com uma mãe a respeito de criação e relacionamento com a filha, e aí ela foi falando, eu fui ouvindo, questionando onde, como, aquela coisa toda, para entender um pouco da história. E aí, na hora que foi para definir o problema na visão de Deus, que aí você vai dar o porquê, né? Não é simplesmente você chegar e dar o porquê para ela, é fazer ela entender esse porquê. Então aí você vai dando pedaço de pão até que ela entenda, né? Você vai dando as pistas para que ela, então, enxergue. Seria isso, talvez? Aí ela falou, não, porque você disse isso, disse aquilo. Ela falou, é verdade. Aí, quer dizer, ela está construindo o entendimento sobre o problema na visão de Deus. Então, quando esse processo acontecer, ela vai compreender. É diferente de você chegar e falar assim, o problema é tal coisa. Que ela vai sair, às vezes, com raiva de você. Fui lá, o pastor falou que o meu problema é tal coisa. Ela foi lá e você construiu, e aí você pergunta, o que você acha, então, que é o problema? O problema é tal coisa, né, pastor? Aí você fala, Na hora que ela bateu o bingo lá, é isso mesmo. Esse é o problema. Você foi conduzindo ela a entender, e ela admitiu. Aí é certeza de que ela falou, puxa, eu não estava vendo isso. Aí quando ela chega nesse patamar, que ela fala, puxa, eu nunca prestei atenção nisso, eu nunca estava entendendo que o problema do meu relacionamento com a minha filha é porque eu nunca demonstrei para ela que eu a amava. Puxa vida, esse é o problema. Opa, ela vai sair dali já entendendo qual que é o problema na visão de Deus. Fica mais fácil você apresentar as esperanças, mudar o processo de mudança e definir uma prática para ela depois. Quando ela aceita, claro. Quando você conseguiu conduzi-la para ela entender aonde estava o problema. Diferente quando você chega e apresenta o problema de modo... A pessoa não, isso aí é o que o senhor acha. Né? Isso qualquer relacionamento é assim, irmãos. Né? Mesmo não tendo conflito nenhum, quando você faz a pessoa compreender o porquê que ela tem que agir ou deixar de agir daquela maneira, fica mais fácil o aprendizado. Né? Às vezes, na educação dos filhos, muitas vezes você vai falar, faz isso, faz isso, faz isso. A pessoa tá. Aí um dia que ela precisa pensar um pouquinho, ela não está preparada para aquilo. Fala, mas sempre me disse desse jeito. Peraí. Você tem que conhecer o processo. Você aprendeu, por que funciona assim? Você entendeu por que funciona assim? Sim, então tá. Então se der algum problema nessa área, o que vai fazer? Tá. Então se a gente fizer isso, aí vai funcionar. Pronto. Ela vai conseguir entender o problema e buscar a solução. E esse é o alvo do aconselhamento. Você não vai ficar conversando com o cara o resto da vida, toda vez que ele tiver um problema. É você ensinar ele a se autoconfrontar para ver onde está o problema e aí buscar essa solução em Deus. Tá? Reforça a necessidade da mudança e aplica as escrituras para definir os planos para a mudança e para a prática bíblica. Lembre, não é o que você acha, é o que a Bíblia ensina. Eu acho que se você fizer isso vai melhorar a sua vida. Não, você não acha nada. Você vai olhar para a Bíblia, o que a Bíblia manda, e aquilo que a Bíblia manda, de fato, vai ser solução para a vida dela. Por isso que é aconselhamento bíblico, não é aconselhamento do Everton, não é aconselhamento do Ricardo, da Maria. É bíblico. Tá bom? Depois, após a sessão, pastor, você vai continuar orando por esse aconselhado. Você vai manter contato com ele sempre possível. Se for da mesma igreja, obviamente fica mais fácil, mas se não, pelo menos pergunta. Vai como está, como não está, mantenha contato. Garante que os planos estejam sendo aplicados. Fulano, você definiu um plano com ele. Fulano, e aí, você está fazendo isso? Está fazendo aquilo?
Tá, ó, um dos planos era você estar mais frequente na igreja. Faz 2 domingos que eu não te vejo. O que está acontecendo? Então, é dar esse acompanhamento. Arquive com zelo e ética as informações pessoais do aconselhado, né, e os materiais escolhidos. Como assim, pastor? Materiais escolhidos. Às vezes o cara vem, a pessoa vem no aconselhamento, e aí ela vem com alguma coisa dela, tá? E ela, nesse processo, ela fala assim, pastor, eu vou desfazer, então, dessas coisas. Às vezes ele vai te dar um negócio, né? Lá em Vicente Carvalho, no início do meu ministério, que a gente fazia aconselhamento já com jovens adolescentes, e principalmente com jovens com problemas na área de sexualidade, né? Então, às vezes chegava um menino lá que tinha inclinações homossexuais, e aí a gente conversa, vai o processo, chega um momento, ele se arrepende, converte, aí ele chega contigo e te dá lá um monte de bagulho que ele usava, maquiagem dele, sutiã com não sei o que, as coisas que ele usava, é o material. Eu falo, pastor, eu quero me desfazer disso. Então você vai recolher esse negócio, porque ele não sabe o que fazer com isso, né? Então você vai colher esse material com zelo para não tal, você vai dar um fim, né, que não vai constranger ninguém, tarará. Então, uma série de coisas. Às vezes, literatura imprópria, às vezes, livros de heresias, né, de outras seitas, livros de ocultismo, material que você vai recolher, colhidos ali do processo. Ele vai chegar, pastor, então está aqui, ó, todos os meus livros de magia negra. Tudo bem. Então você vai ter que ter um zelo com isso, dar um fim descartado de uma maneira que não gere constrangimento ou qualquer situação. Você tem que ter esse zelo aí. Tudo bem? Geralmente não fica com você, né? É importante, o óbvio você dizer, né? Não fica com você, não é verdade? Eu tenho aqui uma estante dos objetos colhidos em aconselhamento. Não faça isso, porque isso você vai estar certamente constrangendo. Às vezes tem o nome da pessoa no livro, ou no objeto, ou seja lá o que for. Então, mas ele está confiando em você, ele tá te entregando isso, né? Às vezes objetos de promiscuidade, tal, ele está confiando. Então, você faça isso com zelo, esses materiais escolhidos aí, dá um desfecho, um fim apropriado. Mesmo depois, então, do período do aconselhamento, marque encontros informais para avaliar o processo das mudanças e da prática bíblica. Então, vai ter um encontro da família, da igreja, onde o pessoal vai lá passar o dia e tal. É um encontro informal. Ninguém vai sentar lá para fazer sessão de aconselhamento. Mas convida o cara, convida a pessoa, a família, leva lá para você ver como que ele está, como que não está, né? Se é problema com a mulher, como que ele está tratando, como que ele está tratando o filho agora. Então, são oportunidades informais para você avaliar se as práticas estão sendo colocadas no dia a dia, em ambientes que a pessoa fica mais à vontade, inclusive, e vai ser mais fácil você observar determinados detalhes e falar, puxa vida, o cara mudou mesmo. Olha, fulano está diferente mesmo. Então, o aconselhado, ele tem essa responsabilidade do acompanhamento pastoral aí. Tudo bem, irmãos? Dito isso, vamos entrar aqui propriamente no aconselhamento, na prática, pegando casos específicos, tá bom? Hoje nós vamos iniciar com como tratar de questões pessoais no aconselhamento. Ainda é uma aula bem mais genérica, mas depois nós vamos entrar no ponto a ponto. O que está inserido aqui nessas questões pessoais? Vejamos. Primeiro, a preocupação excessiva consigo mesmo, que acaba culminando na ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva consigo mesmo. Com o meu futuro, o que eu vou comer amanhã, como vai ser, eu perdi o trabalho. Então, essa é uma questão pessoal. O que mais? A autodepreciação. Eu não valho nada, eu sou zero à esquerda mesmo, então eu tenho que ficar sozinho.
eu não consigo olhar para as pessoas, eu sou uruca, né? O cara se autodeprecia. A exaltação, né? Eu sou o cara. Eu não sei o que seria desse mundo sem mim. São questões pessoais. Então, tanto a autodepreciação como a exaltação, irmãos, são pecados que precisam ser tratados, né? E a pessoa só vai alcançar a maturidade e o equilíbrio se for acompanhada corretamente. A autocomiseração, né? Que aí já entra para a depressão, para o medo, né? A pessoa já vai para pensamento de suicídio, né? Porque ela já quer se autodestruir propriamente, tá? Aí, o que mais que nós vamos tratar nessas questões pessoais? A inveja, a cobiça, o ciúme, a ganância, a ira, a amargura e a culpa. Então, aí nós vamos tratar agora na sequência da aula 6, essas questões pessoais, parte 1, parte 2, parte 3, nós vamos tratar uma a uma. Tudo bem? Tranquilo. Então, primeira tratativa aí que nós vamos ter é essa excessiva, né, foco no eu, seja para exaltação, seja para depreciação. Então, lidando com o eu. Então, nós somos constantemente tentados a agir de modo egoísta. Isso é nosso, todos nós. Seja com pensamentos, palavras, ações, que geram os mais diversos sentimentos, reações e consequências. Então lembra, pode estar em níveis diferentes, né? Vamos pensar. Chega alguém lá no seu trabalho e fala assim, gente, ó, eu trouxe um sonho da padaria, vou deixar aqui na mesa da Odete. Aí você já pensou, miserável, por que não deu para mim? Você só pensou, está no nível do pensamento. Odete já está gorda, aquela miserável, não vai comer o sonho ainda, padaria. O cara fica aí puxando o saco dela. Pronto. Você está ali numa exaltação do seu eu. Você é melhor que a Odete, você já está ali no seu pensamento, descendo a lenha na Odete, porque a Odete não merece o sonho. E quem merece o sonho é? A Joana? Não, quem merece o sonho? Você, claro, você é especial demais, né? Ou então, a mesma situação, a pessoa chega lá e fala, olha, eu trouxe um sonho para você. Você fala, meu Deus, por que esse cara está fazendo isso comigo? Deve ser para me envergonhar, eu não mereço um negócio desse. Por que você vai se autodepreciar dessa forma? Porque o seu entendimento com o seu eu não está equilibrado. Eu nem gosto de sonho, que coisa, né? Então, o lidar com o eu é um dos grandes problemas nossos. Seja na exaltação ou na depreciação do eu. Nós somos inclinados a dar a nós mesmos uma atenção demasiada. Se a gente for parar para pensar, irmãos, todos os problemas, de certa forma, independente de que área for, começa com o problema do lidar com o eu. Mesmo que não seja uma prática pecaminosa nossa, seja a prática pecaminosa de outros contra nós, o fato de eu não saber lidar corretamente com o meu eu pode me conduzir a uma prática de ira, de raiva, ou uma prática de autocomiseração. Não dá certo nada na minha vida porque alguém fez algo para mim. Porque minha mãe me abandonou. Porque meu pai não me deu aquele presente que eu tanto queria quando eu tinha 6 anos de idade. Todos os meus amigos ganharam e eu não ganhei. A partir daquele momento eu vi que eu não vou dar certo para a vida. Veja, não é o problema do seu pai não ter te dado o presente. Foi o problema que seu por estar lidando de uma maneira errada com aquela frustração.
Então, todos os outros problemas da vida vão ser uma consequência da má utilização do lidar com o seu próprio eu, seja exaltando ou seja depreciando. Tá? Então, hoje nós vamos ver como que nós vamos lidar com essa situação. Porque vai chegar muitos casos, talvez eu possa colocar aqui sem medo de errar, a maioria dos casos que vão procurar aconselhamento, o problema maior foi de como essa pessoa está lidando com o próprio eu. Ou ela vai chegar e dizer que ela é injustiçada dessa vida e vai jogar a culpa em Deus por ter nascido, porque ela já jogou a culpa na mãe, já jogou no pai, já jogou na professora que não ensinou direitamente, ou por ela não ter recurso suficiente para pagar um cursinho para passar no vestibular. Ou seja, ela sempre vai ter jogando a culpa em alguém, e aí ela vai entrar nessa depreciação, né? Ou na exaltação. O cara não tem nada, não tem um gato para puxar pelo rabo, mas o cara é o cara. E não existe coisa pior do que um miserável soberbo. Porque, na verdade, ele não quer reconhecer que ele precisa lutar contra a vida, lutar com as dificuldades, que ele precisa mudar de postura. Então, para ele, não, estou bem. Eu sou isso, sou aquilo. O cara não tem um gato para puxar pro rabo, cara. Como que pode ser um cara tão soberbo assim? Na verdade, qual que é o problema? Ele não sabe lidar com o próprio eu. Então vejamos aí alguns textos. Veja lá, Lucas 9. Verso, aqui é 22, 25, mas vamos dar uma olhada aqui no Lucas capítulo 9, verso 24. Verso 23 vai dizer assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aí tratando do negar a si mesmo, ele vai dizer, pois quem quiser salvar a sua vida, o que diz? Perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quando nós estamos tratando da visão do mundo, a visão do mundo, ela vai pedir uma autonegação do seu eu? Ou ela vai pedir uma exaltação do seu eu? O que o mundo fala para você? Você tem todos os direitos, você tem direito de ser feliz, você tem que pensar na sua felicidade. Se o outro, se a sua decisão prejudicar o outro, problema dele. O importante é que você está feliz, o importante é que você está bem. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Não é assim que o mundo fala para você? Né? Então, é tudo isso. A visão bíblica para lidar com o eu é justamente na contramão desse negócio. Então, a pessoa vai chegar para você no aconselhamento e ela fala assim, eu não mereço. Eu não mereço. Aí você fala assim, da onde você tirou que você não merece? Não, porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu nunca fiz mal para ninguém. O fato de você ter nascido como descendente de Adão já te faz a pior pessoa, minha querida. Por que Deus não abre portas para mim? O que eu fiz para ele? Você quer que eu enumere? Quer dizer, a visão é errada. As pessoas são ensinadas a lidar com o eu como se o eu fosse o centro do universo. E por isso as frustrações não são bem digeridas, o fracasso, que é a maioria das vezes. A Bíblia diz que os dias maus são maiores do que os dias bons, irmãos. Os dias de fracasso são muito mais do que os dias de sucesso. A Bíblia vai apresentar que por conta da queda e da condição do pecado na vida humana, nós seremos traídos e trairemos. As pessoas mentirão, mas nós também vamos mentir.
Só que o problema é o seguinte, quando eu faço, eu minimizo. Nossa, essa foi uma mentirinha. Quando o outro faz, eu maximizo. Você viu? Ele não falou para mim, ele mentiu. Não dá, não confio mais. Por que que eu maximizo a mesma prática que eu faço? E quando é comigo eu tento colocar como, não, isso aí é, você está fazendo tempestade em copo d'água. Agora, quando é o contrário, meu Deus, eu estou fazendo tempestade na gota. Por quê? Porque eu fui ensinado a lidar com o meu eu sendo o centro do universo. Então, na maioria, ou grande parte dos aconselhamentos, você vai ver que o grande problema não está no fato ocorrido propriamente, mas no problema de que a pessoa não aprendeu a lidar com o próprio eu. Vou pegar um exemplo aqui mais crente. A pessoa, pastor, preciso conversar com o senhor. Tá bom, vamos conversar aqui. Não, porque o fulano de tal, lá da sociedade interna lá, não é possível. Não é possível, pastor. O cara, a gente fala, dizer que, mas o cara é muito lambão, ele não cumpre as responsabilidades dele. E lalala. E eu quero fazer as coisas, o cara não deixa. Você vai procurar o problema não é a ação desse outro cara lá propriamente, mas é uma auto-exaltação a tal ponto de que eu não aceito, em hipótese nenhuma, ser frustrado por ninguém. As minhas vontades têm que ser todas feitas do jeito que eu quero. As minhas propostas nunca podem ser rejeitadas, porque sou eu que estou fazendo. É eu que estou falando. Então, quando eu, dentro de um contexto de igreja, eu apresento uma proposta, e aí o presidente, ou a diretoria, ou o grupo fala, não, acho melhor não fazer isso não. Ao invés de eu lidar com a situação negando a mim mesmo, eu vou para as cabeças porque eu não aceito um não. Porque o mundo diz para você, não aceite um não. Então qual que é o problema? O problema foi a rejeição lá do presidente da sociedade lá que não quis fazer a sua ideia? Não, esse não foi o problema. O problema foi que você não aceita ser rejeitado, que a sua ideia seja rejeitada. Então, muitas vezes, o problema não está no outro. Porque aí você vai ver, mas qual que era a sua ideia? Fazer uma festa junina, para a gente trazer mais pessoas para a igreja. Olha que ideia maravilhosa. Pragmática, liberal, né? Contemporânea, né? Tolerante. Na sua cabeça está tudo certo. Aí o cara, com base bíblica, o cara chega para você e fala assim, meu amigo, isso é ridículo, nós nunca vamos fazer um negócio desse. Aí você fica bravo com o cara que te rejeitou, não pela situação em si. Dá para fazer uma festa junina numa igreja verdadeiramente bíblica? E ele diz, não dá. Mas o fato é que a minha ideia foi rejeitada. E ainda, sabe o que ele fez, pastor? Levou para a plenária e falou, irmãos, o fulano aqui está sugerindo esse negócio. Todo mundo riu de mim. Pronto. Aí veio com a cereja, o bolo já veio com a cereja. Mas qual que é o problema? O problema é o relacionamento? Não, o problema é que o cara não aceita ser confrontado, ou a dica dele ser argumentada e refutada de uma maneira correta. Ele nunca, a mãezinha dele ensinou ele a nunca aceitar o não. Então ele traz isso para a vida adulta. E aí toda vez que a liderança fala não para uma ideia que tem argumentos para dizer não para ele, ele vai gerar confusão. Por isso que eu vou sair dessa igreja, por isso que eu vou dizer que não dá. Mas qual que é o problema dele?
O lidar com o próprio eu. A Bíblia diz, negue-se. Você quer ganhar a vida? Perde. Você não tem mais vida. A sua vida pertence ao Senhor. E se o Senhor é o Deus soberano, até as coisas ruins que acontecem contigo têm um propósito. Se você aprender a lidar, entendendo que dentro desse contexto de vida, o seu eu, meu amigo, não é o centro das atenções, não é o centro do universo, você vai lidar melhor com as frustrações, com as rejeições, com as argumentações contrárias, com os fracassos. E você vai tirar isso de letra. Mas se você não sabe lidar com o eu, o que você vai fazer? Eu não quero consertar o meu eu. Eu vou apontar, eu vou transmitir para o presidente da sociedade que não aceitou a minha proposta de fazer a festa junina. E até fogueira ia ter, nós ia até queimar os pecados na fogueira, e ia ficar um negócio chique. Mas o cara falou que não podia, aí agora o que eu faço? Eu brigo com todo mundo, crio maior confusão na igreja, e outra, saio ainda difamando, falando mal para os outros, porque na verdade eu não posso ser rejeitado. Isso é uma péssima maneira de lidar com o eu. Tudo bem? Acho que saiu errado ali, mas provavelmente é Filipenses. Dá uma olhada lá. Vamos ver se é esse texto mesmo. Filipenses capítulo 2, 19. Isso, que um confronto, ó. Então, sei lá o que aconteceu aqui na minha digitação, mas vamos lá. Ou deve ser até, não sei. Vamos ver aqui se esse... Aqui Paulo falando com os seus... Acho que não é esse texto não, irmãos. Eu não vou achar aqui pela digitação que eu fiz ali. Então, desconsidere esse texto aí, porque eu não tenho certeza dele. Depois eu confirmo. Semana que vem eu te passo. O outro texto, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Veja aí Paulo falando que o problema do mundo dos últimos dias vai ser justamente a exaltação do eu. Né? Ele vai dizer assim, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Aqui que é o problema. As pessoas só pensam em si. Por que eu tenho problema com a minha esposa? Porque, na verdade, eu estou pensando em mim. Minha esposa não está me dando carinho. Minha esposa não sei o quê. Ou então meu marido cortou meu cartão de crédito. Aí dá pepino. Aí dá zero. E por quê? Porque, na verdade, eu estou pensando em mim. Então, as pessoas os homens serão egoístas. Veja, aí todas as outras práticas, de certa forma, está pensando no eu. Avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também desses. Veja, grande parte dos problemas que nós temos é porque exaltamos ou depreciamos o nosso próprio eu. E mesmo quando depreciamos, nós temos o objetivo de sermos exaltados no final.
Por que eu me faço? Não dá certo a minha vida. Para os outros ficar, não, fulano, fica assim, não. Para os outros ficar gastando tempo para ficar me motivando. Então é um mecanismo de egoísmo. Se alguém ainda chega e me dá uma dura, você não pensa nos meus sentimentos. Assim? Você não viu a minha história de vida? Meu amigo, você conhece a história de vida de José do Egito? Vai estudar a história de José do Egito para você parar de reclamar da vida. Só injustiça. Você conhece a história de Daniel? Dá uma lida lá em Daniel. Ou então vai dar uma lida na história de Jó. Para de reclamar, rapaz. Você está pensando que você é o centro do universo? Tem coisas que dá para mudar, tem coisas que não dá para mudar. Ué. O que nós vamos fazer? Então eu preciso aprender a lidar com o meu eu. Só que eu não posso, aqui eu estou falando desse jeito, mas no aconselhamento eu não posso falar desse jeito, você sabe disso. Então eu vou conduzir a pessoa a entender que ela está sendo egoísta. Ela não está sabendo lidar com o próprio eu. Aí na hora que ela entender isso, aí a gente vai começar a aplicar corretamente. Então, pela visão bíblica, nós precisamos lidar com o eu de um modo bíblico. E não como o mundo ensina. Porque o mundo ensina você a exaltar. Você tem direito, você é o cara, você é o centro, você é isso, você é aquilo. E a Bíblia diz, diminui-se, negue-se, ame o próximo. Abra mão. O verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Veja, é a contramão de tudo. Então, aquele que já passou pelo novo nascimento, ele tem condição de lidar com o eu da maneira equilibrada que a Bíblia manda ele ter. Mas para isso, ele precisa ser conduzido para isso. Na criação de filhos, existem idades diferentes, necessidades diferentes. Então vai ter um determinado momento que você vai ter que dar mais assistência para um filho do que para o outro. Aí o egoísta fala assim, mas o senhor ajuda só fulano. Meu Deus do céu, você nasceu, quando o outro nasceu, você tinha quantos anos? 8. Tá, durante 8 anos, só quem recebeu tudo? A pessoa não enxerga isso. Porque ela é egoísta. Não é assim que acontece? Aí o problema agora é o irmão? Não. O problema é que ela não aprendeu a negar. Ela oferecer. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, a Bíblia ela vai te dar vários princípios para lidar com o eu de uma maneira diferente que o mundo apresenta. Vejamos aí rapidamente alguns versos. Provérbios 14. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos do quê? Caminhos de morte. Quando você segue o seu próprio eu, meu amigo, você está, muitas vezes, caminhando para caminhos de morte. E é isso que gera. Se não morte física, morte em outro sentido. Pergunta, por exemplo, para o cara que resolveu divorciar da mulher e abandonar os 3 filhos que ele tinha. Por que ele fez isso? Porque ele seguiu o próprio coração. E ele achou que ele tinha o direito de ser feliz. A mulher já estava meio velhinha, meio derrubadinha. Os filhos estavam dando muito trabalho. Então ele resolveu mostrar que ele está vivo. Que apesar dos 60 anos dele, ele ainda tem lenha para queimar. Aí ele resolve, então, abandonar. Mas por quê? Porque ele foi abnegado,
porque ele pensou nos filhos, ele pensou nos netos, ele pensou na honra da família, ele pensou em dignificar o matrimônio. Foi por isso que ele resolveu ir embora? Não, foi justamente porque ele pensou somente nele. Egoísmo. Aí a Bíblia diz que adultério é loucura. O cara perde tudo. Só que o cara é tão esperto que ele acha que com ele não vai acontecer. Aí depois acontece, aí volta o miserável, todo quebrado, todo manchado. Ai, pastor, não sei o que eu tenho que fazer. Por que a minha vida é assim? Porque você exaltou o seu eu, a sua vontade, a sua concupiscência, o seu desejo. Se você tivesse aprendido a lidar com as pulsões, inclusive, e negado a si mesmo por amor a Deus e à palavra de Deus, você teria evitado vários outros problemas. Você vai ter que chegar muitas vezes e fazer a pessoa entender isso. Que o que ela está fazendo é tão somente colher o que ela mesma plantou. Não tem nada a ver de Deus injusto, não tem nada a ver que a vida dele não dá certo. Ela só está colhendo o que ela plantou. Veja aí ainda, Isaías 55. Isaías 55, verso 8 e 9. Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E isso no verso 7 ele já vai falar contra o egoísmo, né? Verso 7 ele diz, deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A pessoa que quer caminhar segundo o próprio eu e os próprios desejos, são caminhos distintos dos caminhos de Deus. Porque o caminho de Deus manda você abrir mão, negar a si mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, a Deus acima de todas as coisas. Então tem muita gente que tem problema, que aí na hora que você vai chegar, fala, fulano, você está exaltando demais o seu eu, você acha que você tem muito direito. E ele chega para você e fala, mas pastor, o senhor não acha que eu não tenho direito de ser feliz? Mas você tem direito de ser feliz fazendo uma coisa explicitamente errada? Abandonando a sua casa, a sua esposa, os seus filhos? Você acredita nisso mesmo? Se você é crente, você não acredita. Se você está em Cristo, você não pode acreditar num negócio desse. Então você vai ter que confrontá-lo. E fazer a pessoa entender que o problema, na verdade, é a exaltação do eu. E aí você tem vários outros textos aí. Vamos depois você lê com calma lá, mas vamos lá para 1 João, que é o da concupiscência, né? Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17. 1 João 2 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Muitos dos problemas você vai ver que a pessoa está querendo amar mais o mundo e as coisas que há no mundo. Aí ele entra em dívida, ele perde verdadeiras amizades, despreza a família, abandona a igreja. Por quê? Porque ele está querendo amar o mundo. E ele continua dizendo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, característica dos nossos dias, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o que você vai ter que lidar aqui com? Falar, o seu eu precisa estar submisso a fazer a vontade de Deus e não a sua. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Você vai abrir mão dos seus desejos, dos seus anseios, para fazer a vontade
de Deus. Pois aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então veja, é um confronto do eu. Tá? Depois aí você dá uma lida nos outros. Então, seja na exaltação ou na depreciação do eu, nós somos lançados à prática de diversos pecados na perspectiva de Deus. Então, quando estamos lidando com aconselhamento, geralmente lidamos com irmãos em Cristo que ainda não aprenderam a lidar com o seu próprio eu. E por isso ainda estão escravizados por diversos pecados, sentimentos e posturas que não glorificam ao nosso Criador, ou seja, que não faz a vontade de Deus. Nós somos convidados a fazer morrer a nossa natureza carnal e a nos enxergar em Cristo, ou seja, estarmos em Cristo. É isso que a Bíblia nos convida, para solucionar o problema aqui do eu. Então, esse lidar com o eu, que é essa atenção excessiva, né, voltada para o eu, ele opõe-se ao mandamento primário de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas. E se amar a Deus acima de todas as coisas, significa que eu tenho que amar mais a Deus do que a mim mesmo. E ao próximo como a mim mesmo. Então, dentro da visão bíblica, né, lá em Mateus, capítulo 22, 37 e 40, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, nessa hierarquia que a Bíblia apresenta, Deus está acima de todos e eu estou em igualdade com o outro. Eu não estou acima do outro, mas eu vou amá-lo como a mim mesmo. Então não tem ninguém, Paulo vai dizer isso, né? Não há ninguém superior a nós mesmos. E ele inclusive vai incentivar isso lá em Filipenses, quando ele diz, considerai sempre o outro como superior a você mesmo. Porque quando você considera o outro superior a você mesmo, você trata ele bem. Faça um exercício simples aqui. Ser empregado. Tá? O seu patrão. Então lá tem o seu patrão. Você chega no seu patrão e você trata o seu patrão como você trata o seu encarregado? Chegou um menininho novo lá para trabalhar lá com você, vai ser o seu encarregado. Tudo bem? O moleque começa a fazer coisa errada, ela fala, seu cabeçudo, ô burro, tá vendo que tá errado? Agora, se o seu patrão vier te ajudar e fizer a mesma coisa errada, você vai falar desse jeito pro seu patrão? Ô cabeçudo, seu burro, tá vendo que tá fazendo errado? Você vai falar isso pro seu patrão? Não vai. Por quê? Porque você falar isso pro seu patrão, o que vai acontecer? Ele falou, como diz meu pai, né? O Porsche tá fazendo xixi no cachorro agora? Vai, então cai fora. Você não sabe, ele vai te mandar embora. Agora, se eu considero todo superior a mim, eu vou tratar o meu patrão como eu devo tratar o meu patrão, e o que está abaixo de mim, se eu considero ele como se fosse superior a mim, mesmo sendo inferior, que jeito que eu vou tratar esse cara? No mesmo patamar que eu estou tratando o meu superior. O que é isso? É negar a mim mesmo. É sujeição. Aí você vai conversar com a maioria das pessoas no aconselhamento. Não, eu não me submeto. Eu vou ter que ouvir o que ele vai falar? Não. O pai já morreu, então não é porque ele é o irmão mais velho que ele não vai falar, não. Veja. Por que eu faço isso? Porque, na verdade, eu quero ser o manda-chuva. Eu quero ser o centro. Qual que é o problema das questões aí familiares? É que eu acho que eu tenho direito. E aí eu brigo, vou atrás, bato, acabo com a família, desfaço a fraternidade com os irmãos, por causa de uma herança lá, um Fusca velho que meu pai me deixou. Porque não importa também que seja a maior fazenda da face da terra. Meu amigo, você vai morrer e ela vai ficar aí. Mas o meu egoísmo não faz eu tratar o outro como igual. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar numa situação prática então. Lidando com
com o eu, né? Usando aí os 4 elementos. Vai chegar uma pessoa lá, que você vai identificar que o grande problema dela é a exaltação ou depreciação do eu. Porque ela só tem direito, porque não sei o que, ou então a pessoa, não, eu só quero morrer, se depreciando para ter todo mundo ficar ali. Ai, não deixa o fulano sozinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, fica tudo ali paparicando, cara, porque aí o cara fica ali com aquele jeitão de mosca morta, né? Para todo mundo ficar escravizado a ele. Nossa, o fulano correu. Corre lá, vê o que ele vai fazer, gente. Pelo amor de Deus. Não vai fazer nada. Mas ele fica todo mundo preso. Por que esse cara está fazendo isso? Ele está aprisionando porque quer que todo mundo, já que ele acha que ele não tem competência para ganhar a atenção dos outros por aquilo que ele faz, ele tem que ganhar a atenção dos outros por aquilo que ele deixa de fazer. Mesmo que seja deixar de viver. Né? Dentro dessa linha de aconselhamento bíblico, a gente vai tratar isso mais para frente, mas até o suicídio, irmãos, é um egoísmo. É egoísmo. Mas por que é egoísmo? Porque eu não quero sofrer. Então você trata como covardia, mas na verdade é um egoísmo. Eu sou tão bom que não mereço passar por aquela situação. Então é melhor eu me matar. Egoísmo. Egoísmo. Entendeu? Ah, eu tive um diagnóstico de uma doença incurável, então vou lá, vou acabar com a minha vida. Por que eu fiz isso? Porque eu sou corajoso? Não, porque eu sou egoísta. Eu não quero sofrer. Todo mundo passa por isso, mas eu não, porque eu não mereço ter um negócio desse. Então tudo isso, irmãos, está relacionado ao lidar com o eu. A minha aceitação de situações adversas, ou a minha submissão a situações de graça, vai depender de como eu lido com o meu próprio eu. Por isso que eu falo que a grande maioria dos nossos problemas que vamos tratar no aconselhamento é tentar desmascarar as pessoas na maneira errada que ela está lidando com o próprio eu. Ou exaltando ou depreciando. Então, usando aqui os 4 elementos do aconselhamento bíblico, né, nessa parte mais prática, então, primeiro elemento, eu preciso entender o problema na visão de Deus. Então, aqui o que eu vou fazer? Aqui você precisa fazer o aconselhando, entender, primeiro, que nós somos criados para a glória de Deus, não para a glória dele. Se você já sacou que o problema aqui do cara que você está lidando, aconselhando, é o modo errado que ele está lidando com o próprio eu, então você vai ter que falar, nós existimos para quê? Né? Qual que é o fim principal do homem, segundo o nosso catecismo? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tá. O catecismo ensina que o fim principal do eu é satisfazer os meus próprios desejos? É ser feliz nesse mundo e no vindouro? Não, é glorificar a Deus. E seja em situações boas ou situações ruins, eu posso e devo glorificar a Deus. Então você vai ter que, nesse processo aqui, fazer ele entender que nós somos criados para a glória de Deus, que a exaltação ou depreciação do eu é uma afronta ao Criador. Porque se eu estou me exaltando, eu estou colocando acima dele. E a Bíblia diz que eu tenho que amá-lo mais do que a mim mesmo. Jesus mesmo disse, você quer ser meu discípulo? Quem quer ser meu discípulo? Ama mais pai, mãe, irmã, ou a sua própria vida? Não pode ser meu discípulo. Ou se a depreciação é você também não glorificando a Deus, porque você está falando, Deus é um burro, porque me criou, eu sou um zero à esquerda. Só que Deus diz que Ele me criou a sua imagem e semelhança. Então eu preciso glorificá-lo nisso. Ele me capacitou de um monte de coisa que eu posso de fato fazer para a glória dele. Então é uma afronta ao Criador que nos criou a sua imagem e semelhança e que espera que amadureçamos ao ponto de andarmos em plenitude de Jesus Cristo, em abnegação e amor a Deus e ao próximo. E aí você tem uma série de textos que você vai trabalhar
com o seu aconselhando, para demonstrar que Deus o criou de um modo especial, se o caso é depreciação do eu. Ai, quero morrer. Isso é uma afronta ao Criador. Porque se ele é soberano, se ele achou que você merece morrer, você já tinha morrido. Se você não morreu ainda, é porque ele tem alguma coisa para você. E se ele falar que eu quero morrer, você está falando que Deus é um burro, porque ele não sabe o que ele está fazendo na sua vida. Você não pode fazer uma coisa dessa. Você precisa procurar entender o que Deus quer de você. Qual que é o propósito na sua vida? Você tem família? Tá. Tem cuidado bem da sua família? Você tem gente debaixo de você? Você tem filhos? Tem. Que exemplo você está dando para esse seu filho? Nessa vida aí de miserabilidade, de autodepreciação. O fato de ter acontecido algo ruim na sua vida não faz de você uma pessoa que não tenha valor. Então, pronto. Você vai começar a conduzir para que ela, não só você entenda, mas que principalmente ela entenda o problema na visão de Deus. Quando eu tenho uma vida que exalta ou deprecia o eu estou afrontando a Deus. E se eu afronto a Deus, isso é o quê? Pecado. É uma blasfêmia. É um desprezo da soberania de Deus. Pois não, cara? Sim, o que Cristo fez por ela. Sim. Claro. Apesar de sermos pecadores, miseráveis, inclinados à condenação, ele veio e morreu por mim. Olha, para quê? Você ficar vivendo essa vida de miséria aí que você está vivendo? Perfeito. Tirando a suficiência dele, inclusive. Então, quer dizer, você vai conduzir a pessoa a entender que se Deus a salvou, pô, meu amigo, você já foi alvo do grande amor de Deus. Ué, Cristo morreu por você, cara? Perfeito, é isso aí. Você vai fazer o cara entender que aquela postura dele está errada. E que mesmo que ele tenha uma vida simples, esteja contente, porque Deus já me salvou. E você vê pessoas que entenderam isso, que chegaram à maturidade, que às vezes ela tem deficiência física, limitações, mas ela entendeu. E mesmo assim elas vivem alegres no Senhor. Porque a alegria dela está no Senhor. E não no fato do eu dele ser o Brad Pitt, né? O bonitão, ou não. E ele vai glorificar a Deus daquele jeito. Com aquelas limitações. Ele não vai querer se matar por causa daquilo. Ele vai querer glorificar a Deus apesar daquilo. Então, é esse o processo que você vai ter que conduzir a pessoa a entender. Seja na depreciação, seja na exaltação. Vem cá, meu amigo. Você é melhor que Deus? Sempre é isso. Perfeito. É isso aí. Sempre isso. É sempre uma afronta ao Criador. Se você é alguma coisa, perfeito. E se falta tudo também, eu vou estar em Deus. Deus é que me sustenta. E a certeza que Deus te dá. Só Deus. Aí, é o que Paulo fala. Por isso que ele diz, para mim tanto faz morrer ou viver. Se viver, eu vivo para Cristo. Se morrer, é lucro porque eu estou com Cristo. Veja, isso é maturidade. Seja lá qual a dificuldade que eu estou passando, Deus, o Senhor é o meu pastor. Então, que ele entendeu. Agora, se ele chega, eu sou Paulo, eu não mereço estar aqui. Você vê ele fazer isso em algum lugar? Mandou uma carta para Pedro lá, Pedrão, se vira, cara.
Mexe aí os pauzinhos em Jerusalém aí para me tirar daqui, porque eu sou Paulo. Meu amigo, o que ele pode falar? Eu sou o pior dos pecadores. Esse é o entendimento real do eu, quando comparado com Deus. Então, seja na exaltação, seja na depreciação, irmãos, você precisa, no entender aqui do problema na visão de Deus, mostrar que qualquer situação dessa é uma afronta diretamente a Deus e à obra de Cristo. E que a pessoa tem que se arrepender desse negócio. Porque senão não vai resolver o problema. Tudo bem? Segundo passo. Trazendo esperança. Aqui você precisa encher o aconselhado da esperança bíblica. Seja na exaltação ou na depreciação. Ele precisa ouvir da esperança e da vida que Deus quer nos dar. Seja, se for na exaltação, você tem que falar, olha, Deus nos coloca no devido lugar. E a Bíblia diz que você se humilhar, Ele vai te exaltar. Está lá em Tiago, né? Não vamos ler todos os textos aqui, mas Tiago capítulo 4 vai apontar para isso. Sujeitai-vos a Deus, achegai-vos a Deus e Ele chegará. Humilhai-vos e Ele te exaltará. Então você não precisa se exaltar. Faça a coisa correta, que se porventura você tiver que ser exaltado, Deus é quem vai te exaltar. Você não precisa se exaltar. Viver nessa soberba miserável que você está vivendo aí. Existe esperança. Se o cara está depreciado, você vai trazer a mesma esperança. Pega lá o Salmo 139. Deus te formou e te viu, a substância ainda informe, no ventre da sua mãe. Todos os seus dias já foram por Ele determinados. Deus te criou com um propósito específico de glorificá-lo. Você não é um zero à esquerda, meu amigo. Você só não acertou. Você só não achou o lugar onde que o zero seu vai entrar. Depois da vírgula. Mas tem um lugar para você, mesmo que você seja o zero. Porque Deus erra. Não, Ele te formou. Pega o Salmo 139 e traz esperança para cá. Lê aqui, ó. Nenhum dia ainda havia e Deus já os determinou todos. Aí você está trazendo esperança para aquele que está depreciando a sua vida. E outra, humilhe-se na presença do Senhor e Ele te exaltará. Você está trazendo esperança para aquele que acha que precisa se exaltar para ser alguém na vida. Então você vai usar os textos bíblicos nesse segundo ponto para trazer esperança. Estou sendo claro aqui, irmãos? Ou está tudo bem? Está caminhando? Beleza. Aí mais. Terceiro elemento aí, a mudança bíblica. Aqui, você precisa auxiliar o aconselhando sobre aquilo que ele precisa aprender, despojar, revestir e renovar. Então você fala, vamos fazer uma sequência de estudos sobre soberania de Deus, pra você entender. Ou sobre o homem, na visão bíblica. Quer dizer, você vai ter que ensinar para ele que ele está com um entendimento errado sobre o propósito da criação do homem, ou da realidade do homem, ou daquilo que Deus espera do homem. Então você vai, tudo bem, esse é o aprender. Aí o despojar. Se você está depreciando, você vai ter que despojar disso. E vai revestir do quê? Do fato de que Deus me escolheu antes da fundação do mundo para viver para a glória dele. Opa, vou me revestir desse negócio. Eu tenho um propósito, que é glorificar a Deus. Se é o contrário, eu vou despojar de toda soberba, de toda arrogância. Porque Deus diz que se eu quero ser o maior no reino dos céus, eu preciso servir. Então veja, você está mostrando aqui o caminho do aprender, do despojar, do revestir e do renovar a mente. Mudar a cosmovisão dele. Então nesse ponto você vai tratar com essas questões. Mostrando exatamente os textos bíblicos que referendam isso. Aí você tem aqui alguns que servem nesse sentido. Inclusive Filipenses 2, que eu citei, considerar o outro superior, né, a mim mesmo.
e textos que ao mesmo tempo mostram a ideia da humildade, de se humilhar e de buscar a presença do Senhor, revestindo de uma postura de sujeição, de submissão a Deus. E o último ponto, que é a prática bíblica. Aqui você vai direcionar ou aconselhando com a estratégia bíblica a definir um plano básico e um emergencial para colocar em prática os pensamentos, palavras e ações para a glória de Deus e a cura, seja da exaltação do eu ou da depreciação do eu. Então você vai estabelecer com ele um plano básico, seja de estudos bíblicos que ele vai fazer, um curso bíblico que ele vai fazer, seja para entender sobre a mordomia cristã. O que é ser um cristão e servir o próximo? É um estudo específico sobre a mordomia cristã. Então você vai, né, o cara se acha o rei da cocada, então você vai dar um curso para ele de mordomia cristã. Você vai colocar ele em atividades, às vezes dentro da comunidade, para ele aprender a servir. Fulano, você vai fazer um estágio lá na Junta Diaconal. Pastor, você tem que aprender a servir. Ou então é o seguinte, você não vai concorrer para a diretoria da sociedade interna. Até você aprender a deixar de se exaltar. Você está achando que você é o rei da cocada aqui e você não é. Então, dentro desse nosso plano, você vai ser um servo. Pronto. Você está traçando um plano com ele. Ou, no caso da depreciação, você vai começar a ter planos para ele entender que existem situações muito piores que a dele. E que Deus está sendo muito bom com ele, inclusive. Fulano, você vai me acompanhar numa visita que eu vou fazer no hospital um dia desses. Você achar que a sua vida é difícil? Vem cá comigo. Você vai mostrar uma realidade que o cara às vezes não está enxergando. Porque ele acha que só o problema dele é grande. Minha vida. Mas peraí, cara. Então, é um plano que você vai fazer para que na prática ele possa confrontar o próprio pecado dele. Seja de depreciação do eu ou de exaltação do eu. E aí você vai pôr em plano mesmo. Inclusive tem uma planilha, né, que pode te auxiliar se você precisar. Como desenvolver o plano básico e o plano emergencial. E aí então você coloca isso e ele vai traçar alvos, né? Vai traçar tarefas a serem cumpridas. Que vai ou fazer com que ele entenda sobre a necessidade de glorificar a Deus, deixando de se autodepreciar, ou deixando de se exaltar. E aí, com esses planos, você vai definindo aí com ele posturas práticas para que mude o pensamento, as palavras e as ações. E aqui você pode separar, inclusive, textos bíblicos para serem meditados e decorados. Porque quando fala, eu não tenho valor. Tá, decora lá que Deus te criou a sua imagem, a sua semelhança. Você entende o que é isso? Pega o texto lá que diz que Deus te separou, te escolheu antes da fundação do mundo. Você sabe o que significa isso? Você tem valor sim, cara. Ou, no caso do cara lá que é o soberbo, você vai pegar, você vai decorar para mim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vai decorar Atos lá. Ou Lucas 9. Negue-se a si mesmo. Ou Lucas 9, 14, melhor dizendo, né? 26. Aquele que amar mais a si mesmo do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você vai ter que fazer o cara relembrar qual que é a posição dele. Até ele aprender a lidar com o eu de uma maneira bíblica. Um pensamento bíblico, palavras bíblicas
ensinamento bíblico. Você vai confrontar aquela exaltação. Não, porque eu não sei o que. Você não faz nada. Filho. Você vai se policiar para parar de se exaltar. Afinal de contas, Tiago também é um dos textos que nós citamos. Se Deus quiser, você vai fazer isso ou fazer aquilo. Porque se Deus não quiser, você não faz nada. Você está fazendo com que o cara lute, enfrente e busque a cura bíblica para a exaltação do eu. Então, enumere aqui atitudes, né, negativas e positivas para vencer a inclinação e a prática pecaminosa, seja da exaltação ou da depreciação do eu. Então, você vai com a ajuda do próprio aconselhado. O que você faz para exaltar a si mesmo? Né? Que tipo de prática você tem? Você vai ver, às vezes, o cara tem uma ostentação. Né? O cara está tão cheio de vaidade de si que o cara... Aí você vai ter que começar a trabalhar com ele algumas situações. Inclusive, às vezes, chegar para ele e falar assim, você vai doar aquela última calça que você comprou para o irmãozinho que não tem. Pastor, mas é calça da marca tal. E daí? Abençoa lá o irmãozinho. Ele não tem condição de comprar uma calça dessa, você já tem duas mesmo, por que você quer mais uma? O texto bíblico diz que tem duas capas, dá uma para quem não tem nenhuma. Então vamos servir. Você vai tratar o cara plano básico, plano imediato. Você vai tratar aquilo que o exalta. Nós vamos fazer uma viagem missionária. Deixa os caras 40 dias lá no projeto missionário. Deixa Deus tratar com esse cara. São planos que você vai colocar em prática para o cara diminuir a arrogância, a soberba, a exaltação do eu dele. E isso faz parte do aconselhamento bíblico. Fazendo assim, tendência é que a prática gere essa mudança permanente, como a gente aprendeu usando os 4 elementos aí. Tudo bem até aqui, irmãos? Para encerrar, nosso tempo já foi? Então vamos lá, conclusão. Lembre-se, o aconselhamento bíblico é um instrumento poderoso, determinado pela própria Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, para a mútua cooperação. Então, quando você está aplicando o aconselhamento bíblico na vida de alguém, você está aplicando aquilo que o próprio Deus colocou como uma instrução bíblica para ajudá-lo. Aconselhai-vos mutuamente. Nós já vimos isso lá desde a primeira aula. Então, a vida cristã ela pode ser vivida plenamente em todas as áreas e conduzir-nos a experimentar das promessas de Deus ou das promessas que Deus tem para nós, de modo a viver uma vida abundante, cheia de paz e feliz, mesmo na realidade desse mundo caído. É por isso que é possível, através do aconselhamento bíblico, você tratar todas as questões pessoais que nós estamos separando aqui. A primeira dela, como a pessoa lida com o seu próprio eu. Semana que vem, ainda tratando das questões pessoais, aula 6, né, parte 2, nós vamos falar sobre ansiedade. Pastor, vai chegar uma pessoa que tem ansiedade lá para eu aconselhar. Como que eu vou aplicar os 4 elementos? Então, eu vou entender o que é ansiedade, né? Quais as características dela, o que ela gera, e aí depois a visão bíblica para aplicar os 4 elementos aqui, entender o problema na visão de Deus, apresentar a esperança, as mudanças exigidas, a solução que a Bíblia mesmo dá, e, por fim, os planos de prática para mudar o meu pensamento, minhas palavras e minhas ações em relação à ansiedade. Tá? Durante o curso nós já mencionamos algumas coisas, né, sobre a ansiedade, e você já sabe, por exemplo, que a ansiedade é o quê? É uma doença? Não, é um pecado. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Se eu estou desobedecendo a Deus, eu estou pecando. Semana que vem, aí a gente vai pensar como tratar isso
qual que é a solução de Deus para isso e como aplicar isso no aconselhamento quando, se porventura, chegar algum irmão aí que, olha, eu sou muito ansioso. Então, ótimo, irmão. Semana que vem, se Deus permitir, a gente trata disso. Sobre a exaltação e depreciação do eu, tudo bem? Eu sei que ficou meio corrido, né? Mas pelo menos eu te dei aqui indicações para você se aprofundar um pouco mais sobre esse problema, que, como eu disse, é a grande maioria dos casos vão cair nisso aqui. Tá? Mesmo que desenvolveu um outro problema, primeiro você vai ter que tratar do eu, como a pessoa lida com o próprio eu, para depois... E às vezes, tratando disso, você já resolve até os outros problemas que vêm juntos, né? Que vêm de mãozinha dada. Né? Às vezes vícios, né? Às vezes práticas que vêm amarradinho aí, tudo por conta de que a pessoa não sabe lidar com o eu na visão bíblica.